Uma boa noite a todos. Boa noite. Jesus abençoe. Uma alegria grande estar aqui com vocês mais uma vez, amigos. Centro Espírita Caminho da Luz, rever os nossos irmãos e estudar um pouco do Evangelho. O capítulo de hoje, como disseram aí os nossos irmãos, o Advento do Espírito de Verdade, está no capítulo 6, itens 5 a 8. Então, uma alegria estar aqui com vocês. A gente conhece a situação comentada lá por Kardec, que foi depois publicada no livro Obras Póstumas. Ele estava lá na casa dele, trabalhando, pensando, estudando a respeito de assuntos referentes à mediunidade, e de repente ele começou a ouvir várias batidas. E ele não sabia de onde vinham essas batidas. Estava sozinho em casa e começou a pesquisar, olhou ali, ele viu que era na parede que dividia o local onde ele estava com um aposento ao lado. Ele procurou, não conseguiu ver, viu que a hora batia num lugar, hora no outro, deu a volta, foi ver lá no outro aposento e as batidas continuavam e nada dele resolver. E ele percebeu o seguinte, que toda vez que ele ia lá olhar para ver onde estavam as batidas, elas paravam. E depois, quando ele voltava a trabalhar e a escrever, as batidas voltavam. Lá por umas 10 horas da noite, chega a Amélie Boudet em casa, e ela ouvindo as batidas, perguntou para ele, ele falou, eu procurei tudo, mas não consegui, isso já está há mais de 1 hora. E ele continuou trabalhando, e as batidas continuando até meia-noite. Ver como é que ele trabalhava, né? Está lá no livro Obras Póstumas mostrando que ele estava trabalhando até meia-noite. E as batidas continuaram até que ele parou, foi dormir. No dia seguinte, como tinha sessão na casa da família Bodin, o espírito se manifestou e lhe perguntou: essas batidas estavam tendo ontem na minha casa? Era o teu espírito familiar que estava ali querendo se comunicar. E aí Kardec perguntou quem era esse espírito. O companheiro espiritual disse, ele está aqui. E aí começou Kardec a conversar com ele. Perguntou quem é você, ele falou, eu sou a verdade. Kardec perguntou, essa é uma alusão à verdade que eu tanto procuro? E o espírito disse que sim. Kardec perguntou, mas você animou alguma personalidade ilustre quando esteve encarnado na Terra? E aí ele respondeu, eu me identifiquei como a verdade. E isso impunha a você certa discrição, né? Ser mais discreto, então eu não quis dizer quem era. Mas depois ele se manifestou por várias vezes e com certeza estávamos aí diante do Espírito de Verdade, um companheiro espiritual da mais alta evolução, alto grau de evolução, trazendo ali orientações e ajudando. E aí Kardec perguntou essas batidas que estavam acontecendo ontem. É porque o que você estava ali escrevendo não estava me agradando. Mas é o conjunto da obra toda ou só o que eu estava escrevendo ontem? O Espírito diz, não, só o que você estava escrevendo ontem. E Kardec falou, mas eu mesmo não gostei disso. Joguei fora e escrevi de novo. E aí o Espírito disse, mas pode olhar porque o erro continua lá. Não mudou nada. Dá uma olhada da 3ª à 30ª linha, que você vai conseguir identificar um erro grave. E aí Kardec, quando voltou para casa, foi lá olhar, viu lá o trabalho inteiro, encontrou na 30ª linha um erro gravíssimo que ele havia cometido. E aí então ele teve que reescrever tudo, e depois numa sessão seguinte perguntou ao espírito se tinha melhorado, e o espírito disse que sim. Então, nós podemos ver o Espírito de Verdade
doutrina espírita como um todo, Consolador prometido por Jesus, lá que nós encontramos todos aqueles ensinamentos, aquela promessa, lá, se me amais, guardai os meus ensinamentos, que eu rogarei ao meu Pai e Ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade, doutrina espírita, doutrina espírita, chegando aqui com essa característica de ser realmente um grande Consolador. Nesse processo, ajudando-nos nesse processo de transição do nosso planeta. Então a Terra está em transição. Vocês lembram, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fala a respeito da escala dos mundos? Ele fala ali uma ordem, uma sequência, como vai sendo a evolução dos planetas ao longo do tempo. Começa lá com os primitivos. Quem falou que foi o mapa? Primitivos. Depois vem provas e expiações. Depois regeneração, não é isso? E depois de regeneração? Não. O senhor pulou. Felizes ou ditosos, não é isso? E os celestes, que é a habitação dos espíritos puros. Então são essas classes todas. E a Terra, ela se encontra já na condição dos mundos Prova de expiação e caminho para a regeneração. Prova de expiação, está feliz ainda não. Né? Ainda tem muito, né? Ainda temos muito que andar. Então a gente está passando por esse processo de evolução. E a doutrina espírita, sendo, diz Kardec lá no livro A Gênese, a doutrina mais apta a secundar o processo de regeneração que se encontra na Terra. Então a Terra ainda sendo um mundo onde existe um predomínio ainda do vício, predomínio do mal, e vai passando por um processo evolutivo de transição, né, para alcançar uma condição de regeneração, um equilíbrio maior entre o bem e o mal. Não quer dizer que quando chegar a essa condição e está passando por esse processo, Kardec já falava lá no século XIX que essa transição já estava acontecendo e continua acontecendo hoje. Espíritos elevados estão encarnando aqui na Terra, mas espíritos menos elevados também estão tendo oportunidades. E nós também estamos tendo oportunidades. Lá no Evangelho do Espiritismo, no capítulo 20, que trata dos trabalhadores da última hora, nós vemos exatamente isso. Lá o Espírito Constantino dizendo: espíritas, vós todos sois trabalhadores da última hora. Então estamos tendo oportunidades aí para darmos um passo mais elevado no nosso processo evolutivo e nos mantemos aqui na Terra. Ah, mas tem essa história de manter na Terra ou não manter na Terra? A Terra passando por um processo de transição. O que acontece? Ela está evoluindo. O planeta como um todo, apesar da gente achar que não, né? A gente vê violência, a gente vê... Parece que está regredindo, né? De tanta violência. As oportunidades estão sendo dadas aos espíritos, às vezes mais recalcitrantes ainda, estão tendo essas oportunidades. Além disso, também a sensação, né, de sofrimento se torna muito maior, porque a informação a respeito desse sofrimento chega muito rápido, né? Hoje em dia, se acontece alguma coisa do outro lado do mundo, eu já sei por 3, 4, 5 canais diferentes, né? Pelo celular, por rede social, pela televisão, por vários lugares diferentes simultaneamente. Antes, quando acontecia um desastre, uma violência, uma situação qualquer que me chocava, do outro lado do mundo eu não iria saber nunca, 1 século, 2 séculos atrás. Então essa sensação de que as coisas estão piores, né,
é muito maior hoje em dia do que era no passado. Mas às vezes a gente tem realmente essa impressão, porque os espíritos estão tendo as últimas oportunidades. E nós estamos tendo também uma oportunidade de continuarmos aqui. Então a Terra, ela está passando por essa transição. E os espíritos menos elevados nos ensinam a doutrina. Eles não, eu falo eles, torcendo para que, né, eu não esteja, nós não estejamos, eles estão, talvez, se eles não conseguirem se equalizar ao nível evolutivo do nosso planeta, eles vão acabar sendo conduzidos a um planeta que esteja mais de acordo com o estado evolutivo deles. Ah, e quantos espíritos vão embora nessa situação? A maior parte dos espíritos encarnados na Terra, metade do planeta, não pode ser, né? Há de ser uma quantidade menor, né? Há de ser um número de espíritos, a minoria do nosso planeta. Porque se a maioria dos espíritos encarnados no planeta não está em condições de viver no mundo mais elevado, é porque o planeta ainda não está nessas condições. Então não pode ser a maioria de jeito nenhum. Tem que ser realmente uma minoria. Mas isso vai acabar acontecendo nesse processo. E aí a necessidade da gente estar atentos, né, para que a gente esteja aqui na Terra, né? Nem pensava em encarnar no mundo superior, no mundo mais elevado, não. A nossa Terra, a nossa querida Terra. E aí o Espírito de verdade, ele nos dá 4 mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, dá muito mais mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, mas nesse tema de hoje são 4 mensagens, itens 5 a 8. Logo no primeiro item ele fala o seguinte: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. E qual é o segundo? Instruí-vos. Eis o segundo, amai-vos e instruí. Então, primeira coisa, amar o próximo. E é uma coisa, às vezes a gente fica pensando, como é que eu vou amar o meu próximo? Como é que eu aprendo a amar o meu próximo? Há métodos para a gente aprender. Um método a gente encontra lá no Livro dos Espíritos, questão 625 do Livro dos Espíritos. Quem aqui tem o conhecimento dessa questão 625 do Livro dos Espíritos? É uma questão famosa. Quando eu falar aí a pergunta, os companheiros vão lembrar. Qual o tipo mais perfeito que Deus enviou ao homem para servir-lhe de guia e modelo? Jesus. Então, modelo é ter Jesus como modelo. Eu não sei amar ainda. Até sei um pouco, né? Nós sabemos, né? Amamos nossos entes queridos, conseguimos dar algum amor para amigos e pessoas que a gente tem mais próximos. Mas se a gente quer ampliar esse amor, a gente vai buscar um modelo de amor e estudar profundamente esse modelo e tentar aprender com ele, para que a gente consiga agir mais próximo do que ele está fazendo. Isso é algo que é fácil da gente entender, difícil de fazer, né? Difícil de fazer. Mas é fácil da gente entender. Se a gente quer realmente alcançar alguma virtude, e a gente tem dificuldade de saber como fazer isso, a gente vai procurar alguém que sabe fazer isso. Estudar e ver como essa pessoa faz.
e buscar fazer o mais próximo possível, seguir aquele exemplo. Ah, mas Jesus é um espírito muito elevado. Será que eu não poderia encontrar outros modelos? Qual o tipo mais perfeito que Deus enviou ao homem? É Jesus. Mas existem outros espíritos elevados que eu posso também buscar, seguir como exemplo. Por exemplo, eu quero ser uma pessoa mais disciplinada na minha vida. E aí eu vou procurar lá comportamento de Emmanuel, um espírito disciplinado. Eu quero ser uma pessoa que desenvolva maior sentimento de solidariedade e fraternidade. Eu posso procurar o Dr. Bezerra de Menezes. Tem uma história contada, uma palestra antiga de Divaldo Franco, não sei se tem algo escrito a respeito disso, mas ele conta que certa vez, numa reunião, o nosso querido Chico Xavier já estava na mesa de direção, e era uma hora antes da reunião, e de repente entrou Emmanuel. Chico viu, né? A habilidade, a mediunidade dele, conseguiu ver o espírito, o Emmanuel entrando. E Emmanuel entrou, todos cumprimentaram muito cordialmente, muito carinhosamente, e foi e parou próximo do Chico. Logo em seguida entrou o Dr. Bezerra de Menezes. E aí os espíritos desencarnados começaram a se aproximar. Ah, Dr. Bezerra de Menezes, manda uma mensagem para alguém que está na terra para mim. Ah, Dr. Bezerra de Menezes, me socorre. Ah, Dr. Bezerra de Menezes, me ajuda. E ele foi falando com um, com o outro, até desde chegar da entrada do centro espírita à mesa, demorou 1 hora. E aí o Divaldo conclui dizendo: Emmanuel, o evangelho da disciplina. Dr. Bezerra, o evangelho da misericórdia. A gente pode, na hora, até me desculpa, Marco, eu não lembro, não sei o mentor daqui da casa. É Maria da Luz. Maria da Luz. Eu posso buscar como modelo a vida de Maria da Luz. Eu posso buscar como modelo em determinadas virtudes, em determinados objetivos que eu tenha, a vida de um outro espírito elevado que eu admire e que eu tenha alguma afinidade. Então isso eu posso fazer. Mas como eu faço para conquistar tudo isso? Como é que eu conquisto o sentimento? Pela prática, pelo exercício, não é? Exercitando esse sentimento, pela caridade, pelo trabalho, pelo estudo, pela oração, por todo esse conjunto é que eu vou, com certeza, e ao mesmo tempo buscando analisar aquele modelo, eu vou conseguir chegar lá. Então, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Qual é o segundo? Instruí-vos. Porque quando a gente se instrui, a gente fortalece o nosso entendimento e a nossa fé. Conhecendo, a gente passa a ter mais base para dar força aos nossos objetivos de crescimento moral e intelectual mesmo. Como é que diz a doutrina espírita a respeito da fé? Fé inabalável. Pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. É que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. É fé inabalável. E essa fé inabalável que enfrenta a razão, ela enfrenta a razão com base em conhecimento, com base em estudo também. Por isso o estudo é de imensa importância para nós,
duas regras infalíveis na santa escola do bem. Quem não estuda, não sabe. Quem não trabalha, não tem. Disse Múcio Teixeira, pela psicografia de Chico Xavier. Quem não estuda, a gente não vai conhecer. Como é que eu posso criticar? Como é que eu posso entender? Como é que eu posso falar a respeito do ensinamento se eu mesmo não estou buscando estudá-lo? E estudar a nossa doutrina espírita é aumentar o nosso patrimônio intelectual e espiritual. Quando a gente estuda esses valores, a gente passa a angariar conhecimento que a gente não perde nunca mais. Nunca mais. Então, André Luiz nos fala no livro Conduta Espírita o seguinte: digerir, primeiramente, as obras básicas do Espírito, as obras fundamentais do Espiritismo. Usa a expressão obras fundamentais do Espiritismo, para em seguida, ingressar nos setores práticos, especialmente no campo da mediunidade. Então, primeiro, digerir as obras fundamentais. Tem um livro do Emílio Miranda. ele fala do luzes e sombras do espiritualismo. Luz e sombra. Ele alerta para o estudo frequente. Não pode parar. Você falou da mediunidade, né? O médico está sempre estudando. Médico sempre Não estudando. deixa parar, Estudando. está sempre estudando, né? Recapitulando tudo. Pra Muito material sobre mediunidade que a gente pode estudar, muita coisa em doutrina espírita, muita coisa em André Luiz, além das próprias obras básicas, livro dos médiuns, muita coisa de muita profundidade em Inácio Ferreira, através do Carlos Bacelli. Tem muito material de mediunidade que a gente deve estudar. Mas médium ou não? Exercendo a mediunidade ou não? O estudo é fundamental. Então, André Luiz fala o seguinte: digerir. Olha, ele não falou estudar, que já é um grande passo a gente estudar, pegar as obras básicas e estudar. Ele fala digerir. A gente pensa no processo de digestão. Como é que é o processo de digestão? A gente pega o alimento, morde, né? Tritura com os dentes, não é isso? E assimila as Desce pelo esôfago, E assimila as partes principais. assimila. Lá dentro é trabalhado, né? Suco gástrico, intestino. E aí os nutrientes eles vão para a corrente sanguínea. Então, quando André Luiz fala digerir, ele fala para a gente colocar a doutrina espírita no sangue. Ele fala para a gente colocar as obras básicas, fazer com que isso faça parte mesmo do nosso próprio entendimento, do nosso patrimônio. É mais do que simplesmente a gente achar que isso é algo interessante, mas externo. É nós nos apropriarmos do conhecimento. Então, por isso que ele fala em digerir. É muito interessante a colocação, a palavra que ele utilizou. Então, você lê o livro dos Espíritos, eu li o livro dos Espíritos, mas aí eu li porque eu estava com o objetivo de ler, exemplo, em tese. Estava com o objetivo de ler, e o meu objetivo era ler e completar o livro. Aí eu completei, o que você entendeu? Eu li o livro, né? Quer dizer, não parou, né? Para analisar, para estudar mais profundamente, com mais detalhe, e cada vez que a gente pega, eu falo, você tanto livro do Chico é o primeiro que está aqui na fila, né? Você podia ser um dos outros ali, dos 5 foi o primeiro
está aqui, fundamental. Cada vez que a gente pega, a gente vê uma nuance, a gente vê um detalhe diferente, algo que a gente antes não conseguia ver. É muito interessante, né? Isso acontece mesmo. Cada vez que a gente pega, a gente lê uma questão e vê um detalhe que a gente não estava vendo antes. Quando a gente estuda em grupo, um companheiro vai e coloca uma visão que nós não estávamos conseguindo enxergar. Então, esse que é o processo de constante aprendizado, de constante estudo da doutrina espírita, das obras fundamentais, no primeiro lugar, e as demais obras, disse Ivone Pereira. Quem quer conhecer o Espiritismo deve estudar Kardec, Leon Denis, Gabriel Delany e Ernesto Bozano. Então, um rol aí de responsa, né, como dizem, né? É um rol aí. Isso foi mencionado, foi escrito na revista Reformador de 2001, de abril de 2001. Naturalmente, ela já estava desencarnada há vários anos, trazendo uma citação dela, mas um veículo bastante confiável, né? Bastante confiável, dizendo que, então, isso, Kardec, Leon Denis, Gabriel Delany, Ernesto Bozano, foi o que ela falou. E é lógico que a gente hoje em dia tem um conjunto imenso, até Ivone Pereira mesmo, né? Até as obras que ela atuou como médium, livros maravilhosos de André Luiz, Joana de Anjos. A gente estava vendo aqui, né, os estudos que tem na casa, André Luiz, Joana de Anjos, né, Kardec, Livro dos Espíritos, tem vários horários. Kardec, a gente está estudando as 23 publicações dele. Nossa, inclusive a Revista Espírita. Seguindo nós estamos estudando, seguindo a Revista Espírita, quando ele anuncia a publicação de um livro, a gente estuda aquele livro. Uau! Então, na sequência de publicação. Entendi. Então não está pegando as revistas e indo da primeira à última, não. Está lendo a revista, ela anunciou a publicação, ele é a próxima. Para, lê aquela próxima, volta para a revista e continua. Isso. Uau! Muito bom, muito bom. Isso aí. Alguns anos, né? Para chegar até o fim, né? Mas dá um entendimento. Dá um aprofundamento imenso. Muito interessante. Dá um aprofundamento imenso. E a Joana de Anjos, pela psicografia do Valdo Franco, fala que se deve estudar o Espiritismo em sua limpidez e incontestável base. Deixa eu pegar aqui o texto. Estudar o Espiritismo na sua limpidez cristalina e sabedoria incontestável. É dever que não nos é lícito postergar. Ela fala isso. Estudar a doutrina espírita em sua limpidez cristalina e incontestável sabedoria é dever que não nos é lícito postergar, qualquer que seja a justificativa em que nos apoiemos. Né? A gente pode apoiar lá, não. Justificativa, não, agora não, deixa para depois.